Ultimamente os vírus estão causando maior bafafá. A epidemia do coronavírus para esse lado, cura para o HIV desse outro lado, nova mutação do vírus da gripe e assim vai. Mas mesmo com todas essas notícias boas e ruins sobre os vírus, você realmente sabe o que é um vírus e por que ele causa tanto mal pra gente? Se você não sabe ou quer saber mais sobre, então vem comigo. Olá, craniados primatas, tudo bem? Hoje nós falaremos dos vírus. Os vírus que são esses quase-organismos que estão no abismo entre o vivo e o não vivo. Antes de eu começar a falar do assunto do vídeo, eu preciso que você se inscreva e dê like nesse vídeo, por favor. Eu tô com a meta de chegar até o final do ano com 1000 inscritos, então por favor, vai me ajudando aí. Muito obrigado. E agora vamos começar. Como eu acabei de falar, os vírus estão no abismo entre o vivo e o não vivo. Como assim? Existe uma discussão bastante grande dentro do meio da microbiologia viral para poder definir se o vírus é um ser vivo ou um ser não vivo. Isso acontece porque para poder ser considerado um ser vivo, um organismo precisa passar por alguns tópicos dentro de uma checklist. E são 4 tópicos principais mais básicos, que é ter material genético, se reproduzir, ter metabolismo próprio e ter células, ou seja, ser um organismo celular. O vírus ele vai cumprir apenas metade dessa lista. Ele vai se reproduzir e ele vai possuir material genético. Só que ele não vai ter metabolismo próprio e não vai ser um organismo celular. O vírus é um organismo que a gente chama de organismo acelular. Por não possuir uma célula, há essa indagação se ele é um ser vivo ou não vivo, além de não ter um metabolismo próprio. Ele exerce funções metabólicas, só que essas funções metabólicas não são próprias dele. Ele precisa de outro organismo para poder exercer essas funções metabólicas. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora que tu entendeu já esse conceito, porque a gente ainda não pode definir se o vírus é um organismo vivo ou não vivo, a gente pode começar a falar da anatomia viral. Que parece que é um negócio difícil, mas não é. O vírus ele vai ser composto por 2 moléculas químicas básicas, que são as proteínas e os ácidos nucleicos. No vírus, os ácidos nucleicos darão origem ao material genético. E esse material genético pode ser DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, pode ser o RNA, que é o ácido ribonucleico, ou pode ser os dois em conjunto. E a proteína vai dar origem a uma estrutura que vai envolver esse material genético, que a gente vai chamar de capsídeo. Porém, alguns vírus podem ter algumas estruturas plus, que são umas estruturas adicionais. A primeira dessas estruturas plus vai ser o envelope. Vai ser uma estrutura lipoproteica que vai envolver o capsídeo. Além disso, saindo do envelope, podem existir espículas, ou proteínas spikes, ou proteínas S, que basicamente serão receptores que vão ajudar o vírus a identificar a célula que ele quer parasitar. Vocês acabaram de ouvir o que eu falei? Ele vai utilizar das espículas para parasitar uma célula. Como assim parasitar uma célula? Eu não sabia que o vírus era um parasita. O vírus é o que a gente chama de parasita intracelular obrigatório. Lembra lá no começo que eu falei que ele não vai ter metabolismo próprio? Isso porque ele é obrigado a parasitar uma célula para poder gerar novos indivíduos, novos vírus. E para poder também exercer suas funções metabólicas, que é basicamente a reprodução. Então sim, nós podemos considerar o vírus como parasita. Um parasita intracelular obrigatório. E é a partir dessa parasitose que vai acontecer a reprodução viral, que eu vou mostrar para vocês como ela acontece, bem no estilo Xuxa e os 5 Patinhos. Antes de parasitar uma célula, o vírus vai estar no meio. No meio pode ser o quê? Pode ser no ar, pode ser num substrato, pode ser um chão ou qualquer tipo de superfície, enfim. Ele vai estar no meio. E no meio, quando ele não está em contato com nenhuma outra célula, ele vai estar inerte, ou seja, como se ele estivesse morto, sem qualquer tipo de atividade. Agora, quando os seus receptores notam uma célula perto dele, ele vai lá e pousa. Nesse caso, para poder explicar a reprodução viral, eu vou usar um vírus chamado de vírus bacteriófago, porque ele é mais generalista e é mais fácil de entender por meio dele. E o vírus bacteriófago ele vai encontrar uma bactéria para poder parasitar. Então ele vai estar lá no meio, esse meio pode ser o ar, o substrato, a corrente sanguínea, e ele vai sentir com seus receptores virais que essa célula que ele está se aproximando é uma bactéria. E ele vai fazer esse processo aqui, que é o que a gente chama de adesão, que é quando há a pousada, né? Quando o vírus pousa na parede celular da célula. No caso aqui é a parede celular, porque a gente está falando de uma célula bacteriana. Se não fosse uma célula bacteriana, se fosse uma eucariótica animal, ia ser na membrana plasmática. Depois da adesão, que é o primeiro processo, ele vai fazer algo que a gente chama de
Penetração. O vírus bacteriófago, ele basicamente vai inocular o material genético dele dentro da célula. E o seu capsídeo vai ficar do lado de fora e vai ser descartado, entrando dentro da célula apenas o seu material genético. Quando o material genético entra dentro da célula, vai acontecer um processo que a gente chama de biossíntese. O que é esse processo? Basicamente, o material genético viral vai assumir todas as funções metabólicas da célula. E essas funções metabólicas estarão direcionadas totalmente para a produção de novas proteínas e de novos ácidos nucleicos para a futura produção de novos vírus. Então, quando esse material genético chega lá dentro, ele começa a se associar com as organelas, enfim, que estiver lá dentro da célula, e vai começar a haver a produção de novas partes virais. E por conta dessa produção de novas partes que originarão outro organismo quase vivo, a gente dá o nome desse estágio de biossíntese. Depois que todas essas partes virais já foram formadas, ocorre a montagem do vírus, onde todas essas partes, esses ácidos nucleicos, essas proteínas que estavam todas fragmentadas e separadas, irão se juntar, dando origem a um estágio que a gente chama de maturação. Depois da maturação, a gente vai ter vários vírus prontos dentro dessa célula que acabou de ser parasitada. E por fim, nós teremos o último estágio, que é o estágio de liberação, onde esses vírus irão fazer a lise da célula e vão sair para o meio de novo, para poder parasitar novas células. Essa destruição celular a gente dá o nome de lise. E por conta disso, esse ciclo é chamado de ciclo lítico de reprodução viral. Então vamos revisar. O vírus vai chegar no meio, vai identificar a sua célula e vai fazer a adesão. Depois vai fazer a penetração, a inoculação do material genético, a biossíntese, a maturação e a liberação ou lise. Então de novo, adesão, penetração, biossíntese, maturação, liberação ou lise, que dá o nome do ciclo de ciclo lítico. Além desse ciclo de reprodução, pode acontecer outro tipo de reprodução, que é o seguinte: quando esse vírus está lá no meio, ele faz a adesão e inocula seu material genético, esse material genético vai estar lá dentro, ele pode simplesmente não fazer a biossíntese e a criação de novas partes virais. Ele pode simplesmente se juntar com o material genético da célula parasitada e a célula parasitada vai se reproduzir de monte. E esse material genético viral vai se reproduzir junto com a célula. Até que vai chegar o momento que esse material genético vai despertar nessas várias células diferentes que foram produzidas e que replicaram esse material genético viral, vai fazer a biossíntese, depois a maturação e a liberação. E esse processo reprodutivo que envolve a mistura do material genético viral com o material genético da célula, a gente vai dar um nome de ciclo lisogênico. Por que lisogênico? Liso porque ocorre a lise da célula no final, né? Ocorre a destruição da célula para a liberação do vírus. E gênico porque há a mistura do material genético celular com o material genético viral. Então fica ciclo lisogênico. Porém, é importante entender o negócio, que o ciclo lisogênico ele vai sempre acabar no ciclo lítico, que a gente acabou de falar. Porque depois de ter a mistura do material genético viral com o material genético celular, vai haver a biossíntese, que vai resultar depois na maturação e na liberação. E a biossíntese, a maturação e a liberação são estágios do ciclo lítico. Por isso que a gente diz que o ciclo lisogênico sempre acaba no ciclo lítico, fazendo esse ciclo duplo em formato de infinito que vocês estão vendo agora. E por que é tão importante a gente entender a reprodução viral? Justamente por causa do último estágio de reprodução, que é a liberação dos vírus no meio, que ocorre a partir da destruição da célula. E essa célula ela vai ser sempre uma célula específica, cada vírus vai contaminar uma célula específica para poder se reproduzir. Justamente porque ele vai possuir estruturas ou substâncias que a gente chama de ligantes, que vão identificar as células que ele quer parasitar. O vírus bacteriófago vai parasitar bactérias, o HIV vai parasitar os linfócitos TCD4 e o coronavírus vai parasitar as células da parte superior do pulmão, causando a síndrome respiratória aguda grave. Quando eles chegam nessas células, eles vão destruir essas células. Então, por exemplo, com o vírus do HIV. O vírus do HIV vai entrar em contato com o nosso corpo e ele vai, por meio de seus receptores, identificar outros receptores presentes nas células linfócitos TCD4. Esses receptores a gente dá nome de receptores CCRH5. E é esses receptores que vão ancorar o vírus na célula. O vírus justamente se adaptou para conseguir ancorar.
Diferentemente do vírus bacteriano, o HIV ele vai entrar inteiro dentro da célula. E a partir disso ele vai tirar o seu capricídeo, ficando só o material genético, vai fazer a biossíntese, depois a maturação e a liberação. Na liberação, ele vai matar as células do linfócito TCD4. Qual é o grande problema disso? Os linfócitos TCD4 eles fazem parte de um sistema muito importante para a gente, que é o sistema imunológico. Temos 3 células principais que fazem parte desse sistema, que são os macrófagos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os macrófagos engolem micro-organismos ou antígenos que estejam atacando o nosso corpo. Já os linfócitos T e B são destinados à produção de anticorpos. Então se você mata os linfócitos TCD4, você não terá mais a produção de anticorpos adequada. E conforme esse vírus HIV for se reproduzindo na corrente sanguínea, ele vai acabar matando todas as células de proteção do teu corpo, causando uma doença bastante conhecida, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. E agora que você já tá craque, já sabe o que é um vírus, primeiro que você pode usar esse vídeo para ir bem numa prova de vestibular ou como uma base para você que faz algum curso na área das saúdes ou na área das ciências biológicas. Agora você também vai poder vomitar conhecimento para quem fala fake news sobre os vírus. E é esse o objetivo principal desse vídeo. Então foi isso, muito obrigado, compartilhe com quem você quiser esse vídeo, curta, comente e se inscreva pra gente chegar a 1000 inscritos até o final do ano, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau!